Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de novembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse-lhe o filho: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de que me chames teu filho. O pai disse, porém, a seus servos: Trazei-me depressa a melhor das roupas e vestia nele. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Pois que este meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o acontecimento. Lucas 15, 21 a 22, 24. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Nada vos pertence sobre a terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-lo emprestou. Tendes de olhos restituir. Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: renovar as concepções a respeito das aquisições materiais. Sugestão para sua prece diária: prece ao anjo da guarda, rogando o desprendimento dos bens materiais. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós rogamos a Ti nesta manhã que nos ajude a desenvolver o desprendimento dos bens materiais, o apego exagerado às coisas da terra. Somos sabedores que somos só usufrutuários dos bens que aqui foram construídos. Que consigamos desenvolver a caridade, desenvolver a bondade, a fraternidade para com todos, auxiliando aquelas instituições que trabalham no acolhimento às pessoas desamparadas e desassistidas. Que o seu amor, Jesus, seja com todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia de nossa reunião de desobsessão, que começa às 8 horas da noite. Sempre pedimos aos amigos para chegar mais cedo, porque às 5 para as 8, o portão da casa espírita é fechado. Então, chega antes. A mesma coisa nós pedimos aos amigos que vão acessar a nossa reunião online pela plataforma Zoom. Nós sempre pedimos para chegar mais cedo, tá bom? Porque depois que começa, se você começa a entrar, a gente tem que parar a palestra, aceitar a sua entrada, então aí vai provocando um desequilíbrio, vai provocando uma desarmonia. Então a gente sempre pede para entrar antes, participe da alegria cristã, se harmonize, tá bom? É a mesma coisa aos amigos que chegam na casa espírita, a gente sempre pede para chegar mais cedo. Lembrando que 7 horas nós já estamos na casa espírita, então você já pode chegar mais cedo, tá bom? Busquemos nos esforçar durante o dia a superar todos os impedimentos, né? Tá vindo chuva, deu uma melhor, uma diminuída na pressão da chuva ali do tempo, então aproveitar essa oportunidade para a gente ir para a casa espírita, não ficar protelando, não deixar o tempo passar, né?
Aqueles que não conseguem estar presentes têm hoje a oportunidade de acessar pelo YouTube, então participar da reunião nesse momento. Se não conseguiu ir, então busque um momento que está online, né? E participe também, para não perder essa sintonia, tá bom? Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Agenda Cristã. Hoje nós vamos estudar o capítulo 34. Essa obra foi escrita pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Previna-se, equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vale, vele por sua fraqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Espírito André Luiz. Meus amigos, muito interessante, né? São 10 frases aí que o André Luiz traz para nós, mas que nos chama muito a atenção, porque às vezes nos transvestimos de uma capa de justiça, mas no fundo nós estamos sendo vingadores. Então isso é importante a gente perceber na nossa prática do dia a dia. Por mais que nós tenhamos atividades que sejam elas mais incisivas, mas quando a gente for usar desses artifícios que nos compete por causa da profissão, principalmente aqueles que têm poderes de fiscais, né, que são geralmente as pessoas mais chatas por causa da profissão, é importante a gente equilibrar na justiça. Porque às vezes nós queremos agir com alguma pessoa o rigor da lei, para outros a brandura da lei. Ou seja, aquelas pessoas com as quais eu me simpatizo, eu sou mais benevolente. Para com aquelas pessoas que eu não gosto, que eu não me simpatizo, eu uso o rigor da lei, né? Então, a gente não ir para esse lado da vingança. Ah, se a pessoa é preta, se a pessoa é gay, se a pessoa é favelada, aí eu vou usar o rigor da lei, porque na minha cabeça eu fui educado que esse tipo de pessoas são as pessoas que mais erram, ou são as que eu tenho que perseguir. Agora, uma pessoa mais é, de cor branca, mais abastada, então aí eu vou passar a mão. Então, essas coisas a gente tem que tirar da nossa postura, né? Então, equilibrar a justiça, para que isso não seja uma questão de vingança. Outras questões, né, que o André vem trazendo para nós, para que a gente possa iluminar as diretrizes, né, da nossa vida, para que a gente não seja um déspota.
aqui na mesma linha, né, do rigor, porque aí a gente quer impor a nosso ponto de vista e as pessoas que estão sob a nossa guarda são obrigadas a ter que seguir aquela ideia como se fosse uma imposição, né? Um outro ponto, compreender a dor, porque às vezes, por a gente estar com dor, nós queremos, no primeiro que a gente encontra, descarregar toda a nossa raiva, nossa tristeza, nossa revolta por causa do problema que nós estamos passando. Então, às vezes, a gente não consegue medir o que é nosso mesmo e às vezes a gente achar que o outro é responsável por aquilo e a gente trata mal. Pode ser no atendimento ali, você está atendendo no balcão, seja em qualquer ambiente, mas você não está legal, aí você quer maltratar a outra pessoa como se ela fosse culpada da sua dor, né? Então, isso é interessante a gente perceber essas questões e aqui não é só simplesmente para a dor em si, mas é de várias situações em que nós não nos encontramos bem, aí a gente quer descarregar na outra pessoa como se ela tivesse culpa da nossa infelicidade, do nosso problema, né? Me chamaram a atenção numa fala do André na questão dos melindres. Todos nós temos momentos de melindrar, de ficar melindrados, né? E outros mais, outros menos, né? Eu já passei por isso. Às vezes, dependendo a situação, a gente tem alguma situação de melindre ainda, mas devido a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre essas questões, o melindre acaba logo, né? A gente já tenta tirar isso logo do nosso ser, para a gente não alimentar, como diz o André Luiz aqui, um ódio. Porque a gente fica ofendido por aquela fala ou uma atitude da determinada pessoa, e aí a gente começa a pontuar todas as vezes que aquela pessoa foi nos ofendendo, com suas falas, com suas atitudes, e aí isso vai internalizando em nós numa postura de ódio por aquela pessoa. Então, essas questões a gente tem que trabalhar bem dentro de nós para que a gente não crie esse tipo de situação dentro da nossa vida. Porque quem vai sofrer, quem vai passar pelas dificuldades dessas questões somos nós mesmos, não é o outro, né? Então é importante agora, para a gente encerrar nossa fala, a vigilância do nosso ser, das nossas atitudes, do nosso entusiasmo, porque a gente está numa alegria ali incomensurável, e que pode levar para um desequilíbrio. Então é importante ter essa vigilância em todos os pontos, nem ser quente demais, nem frio demais, né? Então que a gente possa, de fato, conduzir nossa prática do dia a dia centrada sempre no Evangelho do Cristo. Se fosse Jesus que tivesse aqui nesse momento, como que ele se comportaria diante desta situação? Então é isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós, né? Então vamos fazer prece. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer pela noite que acolheu o nosso corpo no leito, pelo cobertor, pelo aquecimento da nossa cama. E queremos pedir, Jesus, por todos aqueles irmãos que nesta noite não tiveram onde reclinar a sua cabeça, nem o abrigo do frio, nem o abrigo da chuva, passando dificuldades, dormiram com fome ou passando dor, algum tipo de aflição que esses irmãos passaram nesta noite. Que sejam enviados a esses irmãos os anjos da caridade
intuindo pessoas, instituições que possam levar aconchego, levar o acolhimento, levar a ternura aos corações aflitos e angustiados. Principalmente, Jesus, àqueles irmãos entristecidos, deprimidos, com ideações de suicídio. Fica conosco, Jesus, pois nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.